Acho que a primeira coisa que temos que dizer sobre as raízes de Hitler é que sabemos relativamente pouca coisa. Ele tinha raízes austríacas. Ele não as negava, mas também não as glorificava. Sempre houve uma sombra de dúvida com relação à ancestralidade de Hitler. Quem era o pai do pai dele e se havia um judeu em algum lugar da linhagem. Nós sabemos que ele foi o quarto filho a nascer, mas foi o primeiro a sobreviver na infância. Nós sabemos que a mãe dele foi a terceira esposa do pai, e na verdade também era sobrinha dele. A família vinha de uma Áustria muito pobre e rural. Por isso a ascensão que ele conseguiu é espantosa. Ele era um austríaco que foi para a Alemanha, começou como soldado de infantaria, se envolveu na política, teve dificuldades para entrar, mas aí finalmente é empossado como chanceler. Saudação da vitória! Hitler era uma esquisitice, era um forasteiro. Acho que para os detratores dele, para os adversários, além de parecer muito perigoso, com certeza, mas também parecia um pouco ridículo. Não só a imprensa alemã, mas também a imprensa mundial tratava Hitler como um palhaço. Os historiadores chamaram isso de a síndrome da subestimação. Nos anos 1970, o historiador John Toland entrevistou amigos e colegas de Adolf Hitler. Você não acha que ele queria o poder para que pudesse haver um lugar no mundo para a Alemanha? Hitler queria poder e nada além de poder para si mesmo. Ele se identificava com a Alemanha. Ele amava só a si mesmo, nada mais. A intenção de Hitler sempre foi destruir o sistema democrático quando ele chegou ao poder. E ele catalisou esse desejo na direção de devolver a grandeza à Alemanha. A história de Hitler ainda é importante hoje, porque ela mostra o que é possível. O que dá o tom de urgência é que a ascensão de Hitler, o Terceiro Reich e o Holocausto aconteceram muito mais rápido do que parecia que ia acontecer. Hitler, as fitas perdidas do Terceiro Reich. Em 1933, Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. O partido nazista crescia. Quando o parlamento foi incendiado, ele aproveitou para acusar os comunistas pelo incêndio. O cenário estava pronto para Hitler tomar o poder. Parte 3. O Terceiro Reich, 1933 a 1939. Quando Hitler se tornou chanceler, estava governando para um grupo minoritário. Para quem não está familiarizado com o sistema multipartidário, significa que há uma coalizão entre partidos que têm mais diferenças expressivas do que a esquerda e a direita têm atualmente. Nunca a maioria dos alemães em todas as eleições livres votou no partido nazista. E Hitler estava ciente de que não dava para considerar o seu apoio como nada garantido. Em 1933, o mistério do incêndio no parlamento permitiu uma desculpa para um expurgo brutal dos adversários de Hitler. E como consequência, Hitler se mobilizou contra a oposição, alegando que a República estava sob ataque e que ele era a única pessoa que poderia proteger a democracia dos agitadores comunistas. A Alemanha ficou à beira da guerra civil. Uma grande violência infestou as ruas de Berlim e então Hitler apresentou ao Reichstag, o parlamento alemão, uma proposta de que lhe fossem conferidos poderes ditatoriais por tempo indeterminado para supervisionar a recuperação da economia alemã, o retorno da estabilidade e o retorno da lei e da ordem. Lei de concessão de plenos poderes, Berlim, Alemanha. O governo nacional empreenderá uma completa reabilitação moral de nosso corpo nacional. Ele praticamente pede para o parlamento votar sua própria extinção. Nossa administração considera uma nova sessão do Reichstag impossível no atual estado de agitação na nação. A lei de plenos poderes permitiria a Hitler passar leis sem o parlamento. Contudo, para uma lei de plenos poderes entrar em vigor, era preciso de 2/3 dos votos no parlamento. E como é possível conseguir isso?
Bom, é só banir os comunistas da participação da votação. Eles estavam sendo presos ou estavam fugindo do país. E Hitler garantiu que houvesse tropas de assalto e outros paramilitares de direita na Câmara, para o caso de alguém mudar de ideia com relação aos votos. Senhores, decidam agora entre a paz e a guerra. O parlamento vota para dar todos os seus poderes legislativos para a administração de Hitler. Naquele momento, o Reichstag não tinha mais poder nenhum na política alemã. Hitler é supremo na lei de concessão de plenos poderes. Quando a lei de plenos poderes passou, Hitler inquestionavelmente se tornou um ditador. Hitler, ditador. Muito rapidamente, o Hitler começou a montar o que viria a ser, mais tarde, um sistema muito extenso de campos de concentração. No começo, quem ia para lá eram os inimigos políticos, ou seja, membros do Partido Comunista, social-democratas. Rápido, formem uma fila. Neste campo de concentração em Oranienberg estão líderes importantes dos social-democratas e dos comunistas, que violaram a moralidade do Estado e do povo, assim como a visão de mundo alemã. Ao contrário de tudo que podemos imaginar, o sistema de campos de concentração não era secreto. Na verdade, eram abertamente noticiados nos jornais. Judeus eram encarcerados naqueles campos iniciais só se também fossem socialistas ou comunistas. Ainda não havia um movimento de mirar sistematicamente os judeus e colocá-los em campos de concentração. Quando o Hitler consolidou seu poder, ele ainda precisava ter tudo alinhado dentro do próprio partido. E um dos elementos que ele via como resistência em potencial era aquilo que vinha da SA e de Ernest Röhm. A SA, as tropas de assalto, eram um exército paramilitar com um contingente de 4 milhões de soldados liderados por uma figura desagradável chamada Ernest Röhm, que era veterano da Primeira Guerra Mundial, um dos apoiadores mais antigos e leais de Hitler. E cada vez mais eles ficavam incontroláveis. Ernest Röhm tinha a ambição de transformar aquela ala bruta e violenta, porém grande, de soldados da SA no núcleo do novo exército do povo. Röhm tinha razão ao dizer: nós não podemos vencer uma revolução nacional socialista se o exército continuar sendo monarquista e reacionário. E ele falou: nós temos que despedir todos os oficiais acima da patente de major. E os líderes da SA assumirão os papéis de comando do exército. Para o exército e para o alto escalão, aquilo era uma ameaça mortal. O conflito escalava constantemente e, no começo de 1934, Hitler sentia a pressão dos dois lados. A prioridade dele era acabar com a crise econômica, rearmar a Alemanha, destruir o Tratado de Versalhes, preparar a Alemanha para a guerra. E a existência de Röhm com aquele exército paramilitar gigante, por mais essencial que tenha sido nos primeiros anos, tinha se tornado uma ameaça direta à posição de Hitler. Hitler estava observando a tensão entre o exército e a SA. E ele sabia que teria que agir. Havia aquela calmaria estranha. Era um padrão típico do Hitler, só ficar esperando, esperando e esperando e postergar até o último momento possível. E depois, quando ele atacava, era um ataque realmente brutal e impiedoso. A Noite das Facas Longas, Bavária, Alemanha, 30 de junho de 1934. O chefe falou: agora vamos para o Hotel Hanselbauer, onde toda a equipe do Röhm está reunida. E você tem que chegar bem tranquilamente para que ninguém perceba que estamos chegando. Nós chegamos no Hotel Hanselbauer e ele entrou imediatamente. O gerente do hotel foi na direção dele e ele falou: eu quero ver o chefe de gabinete Röhm. E aí ele gritou: Ernest, você está preso. E depois ele foi de quarto em quarto e falou para os líderes da SA que estavam lá que eles estavam presos e para se vestirem imediatamente.
Isso ficou conhecido como a Noite das Facas Longas. Hitler encerra a revolta. E em algum lugar ali perto, de 80 a 100 líderes da SA foram presos e assassinados. Vários soldados foram assassinados. Ron era uma das poucas pessoas com as quais Hitler tinha proximidade. Mas quando chegou o momento, Hitler só pensou no poder. E ele era impiedoso, então ele fez o que o poder exigia. Ron foi preso em Munique. Hitler deu a ele a oportunidade de se matar. Mas Ron não conseguiu se matar. Ele jogou a pistola na mesa e aí atiraram nele. A Alemanha treme com o fim da revolta. E depois Hitler aparece assumindo responsabilidade total. Ele fala, sim, eu fiz isso pela nação alemã. Berlim, Alemanha, 13 de julho de 1934. Nesta casa, eu fui responsável pelo destino da nação alemã e assim, eu me tornei o juiz supremo do povo alemão. A palavra Führer, que quer dizer líder em alemão, passa de uma descrição factual da posição de Hitler no partido para significar algo muito maior, refletindo a convicção pessoal de Hitler como sendo o homem escolhido pelo destino para liderar a Alemanha. Nos anos 1920 e começo dos 30, havia uma espécie de revolução tecnológica em várias frentes, muito parecido com o que nós temos hoje, com a internet e as redes sociais. Hitler era muito interessado em cinema. E Joseph Goebbels, ministro da propaganda, também era interessado em filmes, então foi natural eles explorarem como poderiam usar o cinema para espalhar a propaganda nazista efetivamente. Então, eu acho que para eles parecia muito intuitiva a ideia de que filmar um comício do Partido Nazista seria uma afirmação eficaz. Triunfo da Vontade, Nuremberg, Alemanha, setembro de 1934. Essa foi a minha primeira exposição a um comício nacional socialista. Eles cuidavam da plateia, da música, para extrair impacto psicológico máximo de tudo aquilo. E de repente, todas as luzes se apagaram e os holofotes se acenderam no palco, e aí aparece Hitler andando e as pessoas vão ao delírio. Dava a impressão de que ele já tinha falado metade do que ele ia dizer sem nem ter aberto a boca. Saudação da vitória! Os comícios de Nuremberg se pareciam muito com as convenções de partidos políticos norte-americanos, servindo praticamente ao mesmo propósito, uma espécie de propaganda política coreografada, projetada para inflamar as bases, para criar uma sensação de envolvimento das massas, para entusiasmar as massas. E Hitler pôs a diretora de cinema, Leni Riefenstahl, para filmar o comício de Nuremberg em 1934, o famoso Triunfo da Vontade. Triunfo da Vontade. Hitler me falou, senhora Riefenstahl, me dê 6 dias da sua vida, eu só quero 6 dias. Eu quero que esse filme seja feito por uma artista, não por um diretor de cinema do partido. Adolf Hitler era um fanático por filmes. E a ideia dele era usar o filme para escrever sua própria crônica para a posteridade. E na Leni Riefenstahl, ele encontrou uma parceira muito competente. O filme fala do relacionamento profundo de Hitler com as massas do povo alemão. Isso serviu a um objetivo muito claro, que era enfatizar o papel elevado, heróico e quase divino de Hitler no momento para celebrar Hitler como um líder. Riefenstahl ganhou recursos ilimitados. Ninguém jamais havia realizado um documentário igual àquele. Eu achava que as filmagens deviam ter movimento para que ficassem mais interessantes. Por isso, a minha equipe começou a tentar filmar de patins. Eles colocaram um guindaste em um mastro de bandeira para poderem filmar tudo de cima. Triunfo da Vontade começa com imagens do avião de Hitler pousando em Nuremberg. Era para transmitir a ilusão de Hitler quase como sendo uma espécie de Deus descendo na Terra para falar com seu povo.
Em Triunfo da Vontade, cena após cena, nós vemos Hitler como o único ponto focal. Era Hitler e as massas. Nada poderá nos deter. É a afirmação suprema da teoria do grande homem. É um tipo de documento que consagra a nossa compreensão do que é um líder, melhor do que qualquer outro documento que eu já vi. Hitler é apresentado como um líder que pode e deve moldar o mundo à sua vontade. Riefenstahl falou, basicamente tudo o que eu fiz foi filmar o evento. Não foi nada mais do que isso. Mas particularmente do jeito que as imagens foram editadas, Riefenstahl apresentou uma imagem totalmente imprecisa do que era o nazismo. Não continha nada do tom de expansionismo, nem nada sobre ideologia racial sórdida que se tornaria mortal. Isso foi, é claro, editado. Leni Riefenstahl transformou Hitler em uma estrela. O Prêmio Nacional de Cinema de 1935 vai para Leni Riefenstahl, pelo filme sobre o comício do partido em Nuremberg, Triunfo da Vontade. Hitler e Goebbels ficaram totalmente satisfeitos. Triunfo da Vontade. Ganhou prêmios em festivais de cinema internacionais. Ele se tornou um grande sucesso. Milhões de alemães foram vê-lo voluntariamente. Hitler nunca fez outro filme igual a esse. E eu acho que isso diz alguma coisa sobre a percepção de Hitler de si mesmo e de seu apreço por esse filme. Era assim que ele queria que o povo alemão o visse naquele momento e no futuro. Alemanha, 1935. A escola que eu frequentei aos 6 anos era uma das escolas especiais que ele tinha criado para treinar a sua elite de futuros líderes. Naquela escola, judeus eram retratados como gordos, gananciosos, feios, com grandes narizes aduncos. E eu acho que aquelas imagens ficaram comigo por mais tempo do que qualquer impressão verbal que eu possa ter absorvido. A cultura do Terceiro Reich, na década de 1930, ditava em grande parte que o grupo, a raça e a nação tinham vantagem sobre qualquer indivíduo. Então, qualquer indivíduo que se destacasse, de alguma forma que não se adequasse ao ideal ariano, poderia ser perseguido. O nazismo instaurou uma compreensão de raça que tinha como base a biologia, muito alinhada com o racismo científico do século XIX. Era uma compreensão de raça baseada em diferenças que podiam ser codificadas visualmente. Havia uma forte influência das leis de Jim Crow norte-americanas. Hitler admirava os estadunidenses muito abertamente, e ele escreveu que eles tinham descoberto como ter o verdadeiro... Ele chamou de Vorgeschmieden. É difícil de traduzir, mas seria entidade política nacionalista racial através de leis de imigração e cidadania. O consenso básico que era aceito nos Estados Unidos depois dos anos 1870 era o de permitir que afro-americanos fossem cidadãos de segunda classe para manter os políticos sulistas felizes dentro da União. E não é incomum ouvirmos testemunhos de sobreviventes judeus do Holocausto que emigraram para os Estados Unidos dizendo que a experiência deles foi muito parecida com a experiência afro-americana com as leis de Jim Crow. E essa conexão que eles fazem não é só intuitiva, também tem precisão histórica. As leis de Nuremberg, 15 de setembro de 1935. Eu proponho que o parlamento adote as leis de Göring. O presidente do Reichstag vai ler. Então, as leis de Nuremberg tornaram os judeus alemães cidadãos de segunda classe. Quando se trata do antissemitismo nazista, não tem nada remotamente científico nele. E o regime tinha até que imprimir uns cartazes que eles davam para a população para explicar quem era judeu, quem não era e quem era parcialmente judeu. As leis de Nuremberg. Casamentos entre judeus e cidadãos de sangue alemão ou aparentado estão proibidos.
Naquela época, eu estava saindo com uma jovem bacana e nós fomos acampar. Eu me lembro muito bem, eu tinha um caiaque e tinha um sujeito perto de nós. Ele queria marcar um encontro com a jovem, mas ela não queria nada com aquilo. Ele me denunciou para a Gestapo e eu fui preso por sair com uma moça bacana. E em 1935, eu fiquei 6 meses na cadeia, em confinamento solitário. Depois das leis de Nuremberg, a legislação antijudaica enfraqueceu. Meio que houve uma pausa. Agora o foco era na economia, o foco era na política externa, era projetar a imagem da Alemanha para o resto do mundo. Quando Hitler chegou ao poder, era um momento favorável, porque as condições da Grande Depressão estavam melhorando de maneira geral. E o Hitler fez algumas coisas muito específicas, como, por exemplo, em 1936, o desemprego era quase zero. Obras como a Autobahn, projetos de obras públicas e o Serviço Nacional do Trabalho. Operários, mãos à obra! E nós temos que parar aqui um minutinho e imaginar o que isso significou para um país que 4 anos antes sofria com 2/3 de desemprego para um índice de desemprego quase nulo. Hitler foi o redentor do homem comum. A grande maioria dos seguidores dele não tinha desemprego. Eram operários. Todo mundo trabalhava. Empregos de operários eram seguros. É verdade. Eles não podiam ser despedidos. Hitler também desmantela bem devagar, mas decididamente, um dos documentos mais odiados por todos os alemães, o Tratado de Versalhes. Ele se retira da Conferência Mundial pelo Desarmamento. Ele tira a Alemanha da Liga das Nações e declara abertamente seus planos de rearmamento. Em 1936, ele remilitariza a Renânia, que deveria ser, na realidade, uma zona tampão para a segurança da França. Renânia. As tropas alemãs marcham na sombra da grande catedral de Colônia enquanto começa a invasão da zona desmilitarizada. Homens e armas convergem. Pela primeira vez em 17 anos, a marcha Passo de Ganso ressoa pelas ruas da cidade. Hitler correu um grande risco com esse passo. E mais tarde, aquelas foram as 48 horas mais angustiantes da vida dele, durante e depois da ocupação. Berlim entra em um delírio de nacionalismo frenético quando a cidade recebe a notícia de que mais uma vez as tropas alemãs assumiram a vigilância no Reno. As potências ocidentais teriam justificativa para tomar algum tipo de ação, mas eles preferiram não tomar. Ninguém queria outra guerra. Na época, os alemães viam o Tratado de Versalhes como um grande insulto. E quando eles viram Hitler cumprir sua promessa de tornar a Alemanha grande de novo, isso atraiu pessoas de todo o espectro político e explica a sensação de invencibilidade que se manifestou posteriormente. Em agosto, os Jogos Olímpicos serão sediados em Berlim, que Hitler transformou no local de espetáculo do Terceiro Reich. Na ocasião, ele pretende que os visitantes estrangeiros fiquem impressionados com a eficiência nazista e com a conquista material de sua nova ordem. Jogos Olímpicos, Berlim, Alemanha. Hitler não era interessado em esportes, mas ele era bem antenado com as oportunidades políticas, diplomáticas e de propaganda. E os Jogos Olímpicos forneciam isso. Havia vários desdobramentos diplomáticos significativos que estavam deixando cada vez mais pessoas de fora da Alemanha preocupadas com as intenções de Hitler. Rearmamento, destruição do Tratado de Versalhes, remilitarização da Renânia. Mas ali havia a oportunidade de mostrar para o mundo que a Alemanha era uma nação orgulhosa, além de ser estável e favorável à paz. As placas em parques e piscinas que proibiam judeus foram retiradas. A Alemanha estava fazendo uma maquiagem feliz para os visitantes internacionais. Bem aqui na nossa frente está o estandarte olímpico e logo abaixo está Hitler. Eu declaro abertos os Jogos de Berlim.
comemorando a 11ª Olimpíada da Era Moderna. Hitler ficava extremamente nervoso quando os atletas alemães competiam. Ele ficava sentado, esfregando as coxas e se mexendo para frente e para trás. Ficava emocionado, radiante e sorria quando os atletas alemães subiam no pódio. Quando outros atletas competiam, ele ficava sentado em silêncio, só observando. É Jesse Owens de Ohio quem larga na frente. E parecendo uma locomotiva a vapor, ele dita o ritmo para a vitória dos Estados Unidos. Quando atletas negros subiam no pódio, Hitler saía. Eu estou muito feliz de ter ganhado minhas 3 provas aqui em Berlim. É uma competição maravilhosa, um estádio maravilhoso e uma plateia maravilhosa. As Olimpíadas de 1936 foram um sucesso enorme para o Hitler e para a Alemanha. Muito disso foi baseado na falsa noção de que os judeus não eram perseguidos tão agressivamente quanto realmente eram. Algumas pessoas interpretaram aquilo como finalmente ele caiu em si, mas isso, é claro, era totalmente falso. Göring apresenta o plano quadrienal do Reich. 1936, que foi o ano dos Jogos Olímpicos, também foi o ano em que as preparações para a guerra se intensificaram. Göring enfatiza o armamento da Alemanha. O suposto plano quadrienal, com o qual Hitler queria deixar a economia pronta para a guerra, é um lado disso. O outro lado é que, em 1936, Himmler começou a desenvolver e a expandir um sistema de campos de concentração mais robustos e organizados. Eles perseguiam pessoas que eram consideradas associais, contrários à ideia que Hitler tinha de uma sociedade racialmente pura. É claro que os mais perseguidos eram os judeus. Campo de concentração de Sachsenhausen. Mas também havia os Roma e os Sinti, também conhecidos como ciganos. Também havia homens gays, havia testemunhas de Jeová. O trabalho liberta. E vários grupos políticos. Todos poderiam ir parar nesses campos de concentração também. Hitler estava, em última análise, bastante afastado dos detalhes da política do dia a dia. Porque ele não era um político por vocação. Ele era um visionário, seria assim que ele se descreveria. Himmler, por outro lado, era um indivíduo que tinha uma compreensão muito clara de como implementar um Estado racial. Ele estava sempre melhorando as operações dos campos com Hitler em mente. Himmler era uma ferramenta muito boa para Hitler, entende? Uma vez ele me falou: olha, Otto, se Hitler me falar, toma, Heinrich, pega essa arma e atira na sua mãe, eu vou e faço com orgulho. Ele era o cão fiel de Hitler. Hitler tinha 2 cães, o pastor alemão e o Himmler. O austríaco Hitler ficava muito mais confortável na Bavária ou perto da Áustria do que em Berlim. Retiro alpino. Ele se refugiava em Berchtesgaden com a comitiva dele, o círculo íntimo. Senhores, o que acham de uma caminhada? E ele se distanciava da elite nazista e ia para o círculo íntimo, que agora tinha a namorada dele, a Eva Braun, que fazia filmagens constantemente. Por isso temos uma noção de como eles agiam lá. Aceita bolo, madame? Eva Braun costumava ficar em Berchtesgaden, onde ela era uma espécie de primeira-dama. E as pessoas de confiança sabiam disso. Mas Hitler nunca tornou o relacionamento deles público. Hitler era frequentemente visto como um solitário. Mas esse relacionamento com a Eva Braun mostrava que ele não era. Hitler precisava de um círculo de amigos. Ele precisava de apoio emocional. E Hitler estava cercado de homens e mulheres que não o criticavam e diziam toda hora que ele era o Führer, que ele era um gênio, que ele podia mudar e conquistar o mundo.
A Alemanha declara um feriado romano para Mussolini. O destino da Europa está nas mãos do ditador da Itália, que se aproxima de Munique em triunfo para sua importante conferência com Hitler, seu colega ditador. Munique, Alemanha, setembro de 1937. Benito Mussolini, o ditador da Itália, e Adolf Hitler tinham um relacionamento interessante e envolvente. Desde o início, Hitler admirava muito Mussolini. De várias maneiras, Hitler e o partido, em seus primórdios, imitavam a aparência, a organização e as ações dos camisas negras fascistas de Mussolini. Mussolini gostava de se ver como uma espécie de ditador sênior. Mas à medida que o domínio de Hitler na Alemanha se consolidava, a Alemanha estava naturalmente mais propensa a ser uma potência mais forte do que a Itália, devido à sua população e ao seu poder industrial. Assim, Hitler começa a se tornar a potência dominante no relacionamento. Hitler precisava impressionar Mussolini com o poder da Alemanha para, finalmente, ter uma garantia da participação italiana ao lado da Alemanha em caso de guerra. O senhor Benito Mussolini viu com seus próprios olhos uma questão com relação ao nacionalsocialismo, que a Alemanha, graças a uma atitude nacional e poderio militar, se tornou uma potência mundial novamente. Para Hitler, o relacionamento com Mussolini era importante, porque ele não queria, de maneira nenhuma, ficar cercado de inimigos. E, é claro, a questão austríaca era iminente. Hamburgo, Berlim, Hannover. Hitler sempre quis trazer a Áustria alemã para o que ele chamava de o Grande Reich Germânico. Houve uma tentativa de golpe por nazistas austríacos em 1934, mas Mussolini via a Áustria estranhamente como se fosse seu protetorado. E Mussolini começou a ameaçar Hitler com guerra. Isso, caso Hitler tomasse alguma iniciativa para anexar a Áustria, e então Hitler recuou. Ele estava com um pouco de medo de Mussolini naquele momento. Em 1938, as coisas mudaram. Anexação da Áustria, 12 de março de 1938. A Alemanha invade a Áustria. Hitler dá um ultimato e envia tropas a Viena. Enquanto as tropas alemãs avançam pelas fronteiras em sua primeira ofensiva desde 1914, a Itália aparentemente deu sinal verde à Alemanha e Hitler quase que fervorosamente agradeceu a Mussolini. Hitler e os nazistas entram sem disparar um tiro e são recebidos por multidões entusiasmadas. Às vezes vemos pessoas chorando em fotos, só que não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria. Hitler, protegido por uma guarda de aproximadamente 4.000 soldados e policiais, se prepara esta noite para ir de Linz a Salzburgo e de lá a Viena em uma excursão triunfal pela terra onde nasceu. Nós precisamos ter em mente que a Áustria, assim como a Alemanha no período entre guerras, tinha passado por momentos de caos econômico, estavam perto da guerra civil. E agora chega o filho nativo, que se provou muito bem sucedido na Alemanha, levando os austríacos alemães, como eles se nomeavam, para dentro daquele grande Reich. E isso eu acho que, para muitos austríacos não judeus, parecia ser um momento de vingança e de sucesso nacional. Eu só posso dizer que nós estávamos imensamente impressionados com a maneira calorosa com que eles receberam o filho deles, porque ele era austríaco. Eles o saudaram como um libertador. Foram cenas impressionantes, foram cenas totalmente inesquecíveis. Hitler vai a Viena e surpreende a todos. E assim mesmo, ao reagir espontaneamente ao entusiasmo que ele via, enquanto declarava que a Áustria seria anexada, não seria só uma relação de Estado duplo, a Áustria faria parte politicamente direta da Alemanha. Como Führer e chanceler da Alemanha e do Reich, eu declaro para a história que a minha terra natal foi anexada ao Reich alemão. Ver aquela multidão que claramente havia sido inflamada pelo gigantesco e dominador partido nazista foi uma coisa que fez Hitler sentir que a providência havia sido cumprida.
Talvez como se o sonho, a fantasia dele fosse validada naquele momento específico. Em um relatório confidencial, a agência telegráfica judaica disse que durante a noite, pelo menos 150 judeus influentes, banqueiros e empresários foram presos pelos camisas pardas do partido nazista agindo como polícia auxiliar. O grito do antissemitismo está ecoando pelas ruas da Áustria. Em muitos sentidos, a população judaica da Áustria teve que sofrer aquele choque de controle nazista mais amargamente que a população judaica alemã, porque ele não veio lentamente, veio de uma vez só. Nós não tínhamos como fugir. Um dia, eles bateram na porta com muita violência. Eram 2 nazistas. E eles estavam de uniforme preto e calçavam coturnos pretos. E perguntaram do meu avô. Eu chorei o tanto que eu pude, mas mesmo assim não adiantou nada. Os nazistas levaram ele para Buchenwald. Alemanha. Em outubro de 1938, um dia, a professora entrou na nossa sala e falou: todas as crianças cujos pais imigraram da Europa Oriental e da Polônia em particular, por favor, saiam da sala. Seus pais querem que vocês vão para casa. Ou, independentemente do que ela disse, com certeza ela não falou que iam ser deportados naquele mesmo dia. No outono de 1938, Heinrich Himmler ordenou a deportação coletiva de milhares de judeus poloneses de volta para a Polônia, e entre eles estavam os pais de Herschel Greenspan. Herschel Greenspan, um judeu polonês que morava em Paris, ficou totalmente abalado com aquela reviravolta e ele decidiu que pegaria uma pistola na embaixada alemã em Paris e atiraria no primeiro agente da embaixada que ele visse. Judeu polonês dispara 5 tiros. Ernst von Hatt não morreu imediatamente. Ele morreu por causa dos ferimentos alguns dias depois. Isso aconteceu quando Hitler estava em Munique, numa homenagem muito significativa àqueles que perderam a vida no golpe da cervejaria. Parecido com o incêndio do parlamento, o que valia era o pretexto. E fazia tempo que os nazistas estavam esperando por um pretexto. Hitler estava procurando uma desculpa para agir e foi o fino da propaganda para eles ter aparecido um jovem judeu que atirou em um agente da embaixada em Paris. O povo alemão se fortaleceu em espírito mais uma vez. É claro que Adolf Hitler era um antissemita convicto. Mas acontece que ele nunca quis ser vinculado àquela imagem de crueldade, àquela imagem de violência. Hitler desapareceu dos olhos do público. Goebbels foi o ator principal naquela noite e deu o sinal para destruir e incendiar todas as sinagogas. Noite dos Cristais, Alemanha. Noite dos Cristais ou a Noite do Vidro Quebrado. Várias sinagogas incendiadas, destruição de lojas judaicas, invasão de casas judaicas, além de violência física e assassinatos de pessoas judias. O que eu vi foram hordas de pessoas paradas na frente da nossa sinagoga, jogando pedras naquelas janelas coloridas maravilhosas. Nós saímos correndo do local, do barulho, dos gritos e dos berros. Tinha gente queimando livros e dançando em volta deles. Eu levantei meu colarinho, enfiei a cabeça para dentro e falei: se alguém me reconhecer, vão me fazer em pedacinhos. Foi um acontecimento extremamente chocante, tem até um nome, Kristallnacht do Reich, a Noite do Vidro Quebrado. Por causa de todo o vidro que foi estilhaçado naqueles ataques a locais judaicos. As tropas de assalto estavam envolvidas, a polícia alemã estava envolvida. E nós sabemos que também teve a participação de civis. Mais de 100 judeus foram assassinados
E, em última análise, cerca de 30 mil judeus foram capturados e enviados para campos de concentração. Eu fui preso no dia 10 de novembro, igual a todos os homens judeus com menos de 50 anos na Alemanha. Eu não tinha cometido nenhum crime. O único crime foi que eu nasci judeu. Nos disseram que iríamos ser presos no campo de concentração de Dachau. Berlim, Alemanha, 30 de janeiro de 1939. A Noite dos Cristais marca uma espécie de ponto decisivo. Hitler tinha parado de ficar tão preocupado em apresentar o seu país como sendo pacífico, estável e não ameaçador. Em seu discurso para o parlamento em 30 de janeiro de 1939, Hitler proferiu o que mais tarde ele sempre se referiria como a sua profecia. Se os financistas judeus internacionais, dentro e fora da Europa, conseguirem, mais uma vez, mergulhar as nações em uma guerra mundial, o resultado não será a bolchevização do planeta e a vitória do judaísmo, mas sim a aniquilação da raça judaica na Europa. Essa foi uma intenção genocida claramente expressa em relação aos judeus da Europa, vinda poucos meses antes da Segunda Guerra Mundial. E o que é realmente importante aqui é que ele está vinculado à ideia da Guerra Mundial com a aniquilação dos judeus. Em abril de 1939, ele estava desesperado para começar uma guerra. Ela fazia uma aliança com a União Soviética para começar uma guerra que, em última análise, tinha a ver com a destruição da União Soviética. Mas aí, o planejamento se transforma em algo muito mais maligno. Não dava para acreditar que o mundo inteiro estava fugindo do Hitler.